Olá, meu nome é Marisa Souza, sou aluna de Letras e Literatura do segundo período UF Consórcio CEDERJ. A gente vem trabalhando a revisão para a AP1 de Linguística 2 e vamos falar um pouquinho das questões que foram propostas para a aula 5, a gramática universal e a teoria de princípios e parâmetros. Vamos lá? A gramática universal, pronunciada GU e não GU, é definida como uma propriedade do cérebro humano. Gente, essa aula é basicamente assim a consolidação de tudo que a gente vem falando até agora. Então não tem muito comentário extra para eu fazer não. Então eu vou lendo aqui, na medida da necessidade, eu vou comentando. Essa propriedade ela é biológica, e tem a ver com a nossa faculdade da linguagem, que é aquela questão que a gente já falou, inata, interna, intencional com S. Né? É importante lembrar que a GU não é assim o conhecimento de nenhuma língua específica, não é uma gramática pronta na nossa cabeça, não é isso. Mas ela é uma disposição biológica, ou seja, é o potencial que a gente tem para apreender a gramática de qualquer língua natural. Essa teoria de princípios e parâmetros, ela está dentro do gerativismo e foi formulada ali na década de 80, né, do século passado. E ela tenta, assim, explicar como é a gramática universal, de forma didática, dividindo em princípios e parâmetros. Vamos ver cada um desses? Os princípios são os responsáveis pelas semelhanças entre as línguas, o que elas compartilham entre si de semelhante. Já os parâmetros estão vinculados às possíveis diferenças entre as línguas naturais. Assim, a gramática universal ela deve ser compreendida como um conjunto de regularidades, ou seja, aquelas coisas que todas as línguas têm, né? Se a gente for pensar agora aqui nas outras línguas naturais, a gente vai ver que todas elas têm sintaxe, todas elas têm o estudo da fonética, todas elas têm aqueles princípios que são estruturais do estudo da linguagem. Isso aí seriam os princípios comuns a todas as línguas. E um conjunto limitado de variações linguísticas possíveis, que são os parâmetros. Então, gente, essa teoria de princípios e parâmetros, ela diz o seguinte, que uma língua I qualquer, né, é o resultado da articulação entre um conjunto de princípios universais e um conjunto de parâmetros formatados pela experiência de um indivíduo. Então, esses princípios universais, qualquer bebezinho que nasce em qualquer país que tem a sua língua o bebezinho ele vai ter esses princípios universais. E quando ele entra em contato com o ambiente, aí ele vai ter contato com os parâmetros, que são as questões limitadas à língua daquela nação onde ele nasceu. Então, gente, isso aí vai ser formulado pela experiência dele no cotidiano, na vida dele, naquela localidade onde ele nasceu. Há um grande número de princípios da gramática universal. Por exemplo, o princípio da subordinação, o princípio da dependência de estrutura e o princípio da correferência. Vamos ver o que é cada princípio desses? Então, gente, esses princípios, que são aqueles comuns a todas as línguas naturais, né, que são internas, eles dizem o seguinte, né, são três. O princípio da subordinação, ele afirma o quê? Qualquer língua humana, em qualquer língua humana, uma oração sempre poderá ser inserida como constituinte de outra oração, subordinando-se a ela. Então, isso não existe só no português, existe em qualquer língua natural, é um princípio. O princípio da dependência de estrutura, aí a gente já vai mais para o lado da sintaxe. A gente sabe que a sintaxe, ela organiza os itens léxicos na frase, de forma a que isso faça sentido, tenha lógica.
Então, quando a gente coloca assim, sujeito, verbo, predicado, né? Quando a gente coloca um adjunto adnominal junto ao sujeito, por exemplo, quando a gente coloca um adjunto adverbial ali para dar a ideia da ação do verbo, enfim. Tudo isso que vem da sintaxe também está presente em todas as línguas naturais. E aí, isso aí é a dependência da estrutura, ou seja, eu não posso ficar colocando as palavras em qualquer ordem, porque eu vou perder o sentido. Então, a sintaxe ela é responsável por organizar essa ordem. Muitas vezes a gente inverte, a gente coloca o verbo antes do sujeito, por exemplo, ou a gente omite o sujeito, mas essas questões não chegam a causar problema de interpretação, né? O problema se dá quando a gente inverte as palavras sem a relação que existe sintática entre elas. Aí fica muito complicado de compreender, né? Por exemplo, aqui no português a gente fala assim, né? Mulher bonita. Então, o adjetivo bonita, né, vem depois do substantivo, ok. No inglês é o inverso, então beautiful woman. Se eu colocar o woman beautiful, fica estranho, né? Porque lá a sintaxe deles preconiza que o adjetivo venha antes do nome. Então, isso é só para dar um exemplozinho bem chulo, né? Que eu sou aluna, gente. E por último, o princípio da correferência, que é o seguinte, vamos lembrar da anáfora, né? João acordou feliz. Ele foi ao cinema. Então, João é o referente, ele está numa oração, né? Que tem ali o verbo, o sujeito, tudo direitinho. Ele foi ao cinema é outra oração. Então, esse princípio da correferência, ele diz o seguinte, que o pronome anafórico, nesse caso é o ele, né, que faz referência a João, que é o referente, não pode estar na mesma oração do João, deu para entender? Então, o referente não pode estar junto ao pronome anafórico na mesma oração. Eles têm que estar separados, senão a gente não consegue compreender o sentido. Com relação aos parâmetros, que são aqueles aspectos específicos da língua, né, de um determinado país, nós temos alguns parâmetros aqui, olha, o sujeito nulo, o parâmetro do núcleo, o parâmetro Q-, dentre outros. Cada um desses parâmetros determina propriedades sintáticas e específicas de uma língua. Então, eles não são gerais, eles são de uma determinada língua. Vamos entender um pouquinho esses parâmetros? Vamos dar alguns exemplos de parâmetros que são justamente aquelas coisas que diferenciam as línguas naturais. Por exemplo, no português. Né? No português a gente pode dizer assim, eu estou feliz. Bacana. Ou então eu digo, estou feliz. Eu omiti o sujeito. Mesmo assim, a frase está ótima, continua gramatical, eu entendo o sentido. Então, eu tenho aí pi e lambda. Certinho, bonitinho. Quando eu vou para o inglês, se eu falo assim, por exemplo, I am happy, faz sentido. Mas se eu retirar o sujeito I, aí perde sentido, se torna uma frase agramatical. Já o parâmetro do núcleo é o seguinte, né? A gente sabe que as orações em português elas têm um núcleo, aquela palavra que vamos dizer assim, em torno dela as coisas acontecem. Então, por exemplo, nessa oração aqui, Leda comprou doce, o núcleo é o verbo. E o complemento ao verbo sempre vem depois do verbo. Então, o núcleo antecede o complemento. Já no japonês, seria o contrário, né? Leda doce comprou. Então, gente, essa questão aqui de sujeito mais, sujeito menos, núcleo menos final, núcleo mais final, eu ainda não compreendi para passar para vocês, mas prometo que eu vou buscar nas apostilas e nas próximas aulas eles já vão aparecer muito e eu espero ter como explicar. No caso do português, o parâmetro que, quando está relacionado ao pronome interrogativo, né,
ele pode tanto aparecer no início da frase, como também no final da frase. Então, é um parâmetro que diz respeito à posição em que os pronomes interrogativos ocupam nas frases. Por que você está triste? Ou então, você está triste por quê? Gente, bons estudos e até o próximo vídeo.